E aí, continuando, a gente vê que José ele estava ali numa situação que facilmente ele poderia cair. E o plano de Deus tentou ser frustrado ali. Mas José se manteve firme. A esposa de Potifar o agarra e tenta à força ter relações com ele. Ele escapa e foge. A sua roupa, né, uma parte da sua camisa, da sua blusa, né, da sua túnica, fica na mão da mulher e ele corre para poder escapar daquela situação. E aí aquela mulher ela inventa uma história dizendo que ela tinha sido forçada, que José o havia agarrado. José é preso e passa alguns anos na prisão. Mas a gente vê a providência de Deus. Deus sempre na vida dele, sempre fortalecendo, sempre capacitando. E na prisão José também acaba se tornando próspero. E mais uma lição para a gente é, não importa onde nós estivermos, se Deus estiver conosco, o lugar é transformado. O lugar é transformado. E Deus ele acaba abençoando também aqueles que estão à nossa volta por causa da nossa vida. Se a nossa vida está diante de Deus, não somente nós somos abençoados, mas aqueles que estão também à nossa volta são participantes dessa bênção. E foi o que aconteceu na vida do carcereiro, naquela prisão. E eles estavam ali, José passando pelo seu deserto, pela sua aprovação. José já tinha a promessa, sabia que um dia ele iria reinar, porque ele teve o sonho, ele teve a revelação de Deus. O José já tinha essa promessa, mas ele estava ali primeiro passando o seu deserto. Estava sendo provado, estava sendo moldado, estava sendo lapidado. E é interessante que Deus sempre está presente. Os judeus eles tinham a concepção de que cada região tinha o seu Deus. Cada região tinha o seu Deus, a influência do seu Deus. E muitas vezes eles achavam que o Deus de Israel, ele só tinha atuação ali na região de Israel. E na época do templo, quando o templo foi construído, depois futuramente por Salomão, os judeus tinham essa visão de que Deus ele só exercia influência ali na região de Israel, naquela região, e mais ainda restrito à tribo de Judá, e mais ainda restrito a Jerusalém. Então os judeus achavam que Deus só estava ali, que Deus só tinha o controle daquela região ali. Mas a gente vê que na vida de José isso não é verdade, porque aonde José estava, Deus se fazia presente na vida dele também, o capacitando, o fortalecendo. E a palavra de Deus diz que Deus se compadeceu com a história de José, se compadeceu com a situação de José, pela injustiça que ele sofreu, nas mãos dos seus próprios irmãos, que era tratado ali como o filho preferido, mas mesmo assim não era motivo para aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. José passa um tempo na prisão. Eu creio que nesse tempo ele deve ter pensado, deve ter passado por momentos difíceis, talvez de dúvida, talvez de desespero, né, por saber das promessas de Deus na sua vida, mas sempre ele passando por situações difíceis. Será que isso nunca vai acabar? Será que nunca vai passar? Primeiro eu sou vendido como escravo, depois eu sou agora preso injustamente e agora tenho que ficar aqui nesta prisão. Por quanto tempo? Por quanto tempo? José não sabia quanto tempo ele ia ficar ali. Deus ele não nos revela muitas vezes o tempo que a gente vai passar por algumas situações. Tem pessoas que perguntam para Deus: até quando, Senhor, eu vou ter que suportar isto? Até quando eu vou ter que aguentar essa situação? Essa é uma pergunta que muitas vezes fica sem resposta. Deus ele não trabalha com datas, ele não mostra isto para a gente. E José,
ao meu modo de pensar, ele não sabia quanto tempo ele ficaria ali preso. Mas uma coisa é certa, a gente via a mão de Deus na vida de José. Porque o carcereiro viu também, inclusive, isto. Aqueles homens que estavam ali na prisão também viram isto, que tinha algo na vida daquele jovem judeu que estava ali, que era escravo. Tinha algo diferente na vida dele. E isso também tem que ser algo na nossa vida. Nós temos que ter algo na nossa vida que chame a atenção das pessoas para o bem. Que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente na nossa vida. Um brilho diferente. Porque Jesus ele fala que nós somos a luz do mundo. Então nós temos que brilhar. A nossa luz ela tem que brilhar para que as pessoas vejam isso e sejam atraídas. Principalmente neste mundo hoje de trevas, onde as pessoas estão andando nas trevas, na escuridão, apalpando muitas vezes, procurando uma saída. Nós somos, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus, nós somos a luz deste mundo, que direciona as pessoas para a luz maior, que é Jesus. Eu sou a luz do mundo, como Jesus disse no Evangelho de João. E aí José ali naquela situação, eu acredito que muitas vezes ele deve ter ficado triste, deve ter até duvidado, não é, de se imaginar, não, de achar isso impossível de imaginar, porque afinal de contas José era humano também, era um ser humano, mas a gente via Deus o capacitando. E ali Deus preparou uma situação. Deus não havia se esquecido de José. Ele estava apenas passando pelo seu deserto. Estava apenas sendo capacitado, sendo moldado, sendo lapidado. E aí Deus prepara uma situação onde o copeiro e o padeiro do rei são presos. Fizeram alguma coisa de errado, ofenderam a Faraó, e eles foram presos. E por coincidência, não, ou por provisão de Deus, eles foram presos ali junto com José. E acontece que num belo dia estes dois homens eles têm um sonho que tirou o sossego deles. E eles queriam saber o significado desse sonho. E aí eles, por algum motivo, eles contaram o sonho para José. E aí José disse, olha, Deus ele revela sonhos. Deus ele pode revelar sonhos. Conta para mim o sonho de vocês que Deus pode revelar. E aí eles contam o sonho. O copeiro diz que ele estava com uma taça na mão e as pessoas vinham e bebiam naquela taça. Bem resumido, depois vocês podem ler aí no livro de Gênesis, capítulo 37, o sonho que eles tiveram. O padeiro também sonha que estava com um cesto de pão na cabeça, e aí vinham as aves do céu e comiam aquele pão. E aí José dá a interpretação dos dois sonhos. Ele diz que o copeiro ia ser restituído, ia servir novamente a taça para o rei, e o padeiro seria enforcado. E acontece, e se cumpre. Só que quando o copeiro está lá no palácio, eu acredito que no bem bom, ele se esquece de José. E José pediu para que ele não se esquecesse. Olha, você vai ser restituído novamente para o palácio, mas quando você estiver lá diante de Faraó, não se esqueça de mim. Fale a meu respeito a Faraó. Fale para ele que eu estou preso aqui injustamente. Mas acontece que o copeiro se esqueceu disso. Mais uma vez José ele passa por mais 2 anos na prisão. Imagina a paciência que Deus deu para esse homem suportar toda essa situação, suportar toda essa afronta injustamente. Imagina a paciência, como Deus o revestiu de paciência, como Deus o capacitou para que ele pudesse servir ali aos propósitos de Deus. Deus, na verdade, permitiu que José passasse por aquela situação para que José aprendesse a confiar em Deus, adquirisse maturidade,
experiência com Deus. E nós temos que ter experiências com Deus, porque são essas experiências que vão nos amadurecer, que vão nos capacitar para voos maiores. Porque muitas vezes quando Deus nos chama, Deus ele nos capacita. Ele permite que a gente passe por algumas situações para que a gente, quando estiver exercendo o nosso chamado, a gente não vacile, não cometa erros, tenha experiência. Por isso que Deus permite essas tribulações, como permitiu na vida de José. E aí mais 2 anos José passa ali na prisão, de repente também passando por alguns momentos de dúvida, até que acontece algo diferente. Bom, já que o copeiro e o padeiro, eles não foram, eles não tiveram condições de tirar José do Egito, José da prisão, então Deus ele dá um sonho para o próprio faraó. Deus ele faz com que o próprio faraó tenha um sonho. E aí Deus prepara uma situação para que a história de José começasse a ser mudada. Quando a situação estava totalmente ali, aparentemente perdida, José já, provavelmente já perdendo as esperanças, já se conformando ali, bom, se o meu chamado para mim ficar aqui nesse lugar, nessa prisão, então é aqui que eu vou ficar. Se é da vontade de Deus que eu fique aqui para sempre, então eu vou ficar e vou servir a Deus da melhor maneira possível aqui nessa prisão mesmo. Talvez José já tenha se conformado com a situação que ele estava sofrendo, que ele estava passando. Mas acontece que Deus ele não se esquece de nós. Na verdade, as promessas de Deus são imutáveis. Deus não se esquece de nós. Pode demorar, mas na hora certa, Deus ele vem em nosso socorro. Na hora certa, Deus nos exalta. Na hora certa, Deus transforma a situação. E aquele rapaz que estava ali já aproximadamente com 30 anos de idade, se ele foi para o Egito com 17, foram 13 anos de luta, 13 anos de deserto que José passou na sua vida antes de experimentar a glória, antes de ser exaltado. Foram 13 anos de deserto. E aí José, Faraó tem um sonho, teve um sonho, chama lá os magos, uma história bem parecida com a história de Daniel também, do profeta Daniel. Faraó chama ali os magos e nenhum deles consegue interpretar o sonho que Faraó teve. E aí o copeiro se lembra que quando ele estava na prisão, um jovem hebreu, judeu, que estava lá, ele revelou o sonho que ele teve, tanto dele como do padeiro. E aconteceu justamente o que este hebreu tinha dito que aconteceria. Eu seria restituído e o padeiro seria enforcado. E aí o rei manda imediatamente chamar a José. E é interessante que José, ele faz a barba, ele se arruma, ele se prepara. Eu acredito que na mente de José ele deve ter imaginado, agora chegou a minha hora. Agora chegou o meu momento. Então José ele se preparou. Ele poderia, provavelmente ele estava barbudo ali, ou cabeludo, na prisão. Quem é que se preocupa? Quem é que tem vaidade dentro de uma prisão? Quem é que se preocupa com a sua vaidade dentro de uma prisão? Então provavelmente José ele estava ali com o cabelo grande, com a barba grande. Mas antes de se apresentar diante de Faraó, é interessante que a palavra de Deus diz que José ele se barbeia, ele se prepara, porque eu acredito que naquele momento José ele percebeu, ele sentiu que chegou a sua hora, que chegou o momento dele experimentar o melhor da terra. Chegou o momento das promessas de Deus se cumprir na vida dele. Ele que suportou todas aquelas afrontas. Imagina as cenas que passaram na mente de José.
Imagina tudo que estava passando na mente dele. Eu acredito que o seu coração começou a disparar naquele momento. Eu acredito que Deus mostrou para ele, disse para ele no coração dele: José, agora chegou a sua hora. Se arruma, se prepara, porque chegou a sua bênção, chegou a sua vez. Chega de sofrer, chega de humilhação, chega de ficar preso, de ficar prostrado. Agora chegou o momento de você receber a sua recompensa já nessa vida. E aí José se prepara, é levado diante de Faraó. Faraó pergunta para ele: por acaso você pode interpretar sonhos? E aí José diz: não, eu não. Quem sou eu para interpretar algum sonho? Mas o Deus que eu sirvo, esse pode interpretar sonhos. Repara a humildade de José. José atribui as coisas a Deus. Então é mais uma lição para a nossa vida. Deus nos capacita, Deus nos prepara, Deus nos unge, Deus nos fortalece, mas quando a gente estiver reinando, quando a gente for colocado em lugar de honra, a gente tem que lembrar de onde veio isso. Quem nos colocou ali, quem nos capacitou e quem nos usa. E José fez questão de atribuir isso ao seu Deus, atribuir isso a Deus, o Deus que revela os mistérios. E aí Faraó conta o sonho para José, aquele sonho que a gente já conhece, aquela história que a gente já conhece, acerca das vacas magras, das vacas gordas, das espigas boas, das espigas ruins, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? As vacas magras devoram as vacas gordas, as espigas ruins devoram as espigas boas. E aí Faraó conta esse sonho para José, e José imediatamente interpreta, dizendo que os 2 sonhos têm o mesmo significado, e se Deus deu 2 sonhos com o mesmo significado, é porque Deus estava com pressa. Deus já havia determinado o que seria feito. Então Deus estava com pressa de fazer. E aí José diz que as vacas gordas, que as 7 vacas gordas representariam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras, 7 anos de escassez, de fome. A mesma coisa com as espigas. 7 espigas boas seriam 7 anos de fartura. E as 7 espigas ruins, 7 anos de fome, de escassez. E aí, quando José ele interpreta o sonho, José também, com sabedoria, sabiamente, ele diz o seguinte: Faraó, você deve pegar alguém que seja sábio, que seja inteligente, e aproveite esses 7 anos aí de fartura para juntar grãos, juntar comida, armazenar, para que quando cheguem os 7 anos de fome, o Egito tenha mantimento. E aí quando José faz isso, José está se convidando para essa função. José, que era uma pessoa sábia, inteligente, que Deus deu essa sabedoria para ele, é como se ele já estivesse se convidando para isso. Ele não perdeu tempo, não perdeu a ocasião. E aí o próprio Faraó, ele olha para os seus servos, ele fala: por acaso existe alguém que para este cargo, além deste homem aí, que tem o Espírito de Deus na vida dele? Então, o próprio Faraó, ele vendo ali a presença de Deus na vida de José, o coloca como governador de todo o Egito. Inclusive até o nome que José recebe, né, o nome que José recebe, que está lá no capítulo 37, no versículo, ou melhor, desculpa, capítulo 41, 37 é o começo da história, capítulo 41, no versículo 8, ou melhor, José disse ao faraó:
Trata-se de um sonho único, versículo 25 do capítulo 41. Aqui é José falando sobre o sonho. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai realizar. Virão 7 anos em que haverá grande fartura, ele contando. Versículo 33, agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente. Olha só, José já se oferecendo. E aí o versículo 35, que eles reúnam toda a comida desses anos bons. Versículo 37, o conselho de José agradou a faraó e a todos os seus servos. E o faraó disse, aquilo que eu falei, aos seus servos: poderão acaso encontrar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Será você o administrador da minha casa e todo o povo obedecerá às suas ordens. E aí continuando, versículo 42, o faraó tirou da mão o anel de selo e o colocou na mão de José, vestiu-o com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir no melhor carro que havia, depois do seu, e proclamar à sua frente, de joelhos. E assim José foi colocado sobre toda a terra do Egito. E o faraó deu a José o nome de Safanete-Faneque, na minha versão. Ele deu como esposa a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Então, José, ele recebeu o título ali daquele que revela mistérios, porque este nome significa aquele que revela mistérios. E José foi tratado com honra. Imagina, aquele jovem José, que há muito tempo, há uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, estava sofrendo na mão dos seus irmãos, depois estava na prisão, hoje estava sendo colocado em lugar de honra, estava sendo honrado e só estava abaixo de Faraó. Todos tinham que se ajoelhar diante dele, todos tinham que reverenciá-lo, todos tinham que respeitá-lo, que ouvi-lo, todas as ordens que José dava tinham que ser respeitadas. Então a mensagem que eu queria trazer essa noite para você é justamente esta. Para que a gente possa ser honrado por Deus, primeiro vem o deserto. Primeiro vem a parte que a gente é provado, que a gente é moldado, que a gente é lapidado. Uma história que a gente já conhece tanto, né? Uma história que a gente já ouviu tanto falar, mas sempre é bom recordar desses detalhes. Que Deus, ele honra aquele que espera, que sabe esperar com paciência. Deus, ele honra aquele que é fiel, que se mantém na fidelidade, que procura andar em santidade, que procura servi-lo, independente da situação. José, independente da situação, ele foi fiel a Deus. Na pobreza, na escassez, na prisão ou no palácio, o coração de José era o mesmo, porque ele servia a Deus. Ele sabia que servir a Deus é muito mais excelente do que todas as coisas. E é muito fácil servir a Deus no palácio. É muito fácil servir a Deus quando as coisas estão bem, né? Quando a gente está por cima, quando a gente está reinando. Mas José provou que ele era um servo de Deus em todas as circunstâncias. E a história de José mudou a história do mundo na sua época. Que façamos o mesmo. Que a nossa história sirva de exemplo para outros, que a gente possa mudar a vida de outras pessoas através da nossa vida, através das experiências que a gente tem com Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Até uma próxima. E fiquem com Deus em nome de Jesus.